Convido os irmãos mais uma vez a abrir a palavra de Deus, lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 15, leremos a partir do versículo 12 até o versículo de número 20. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 12 ao versículo de número 20. E diz assim a palavra de Deus: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos orar mais uma vez? Bondoso e querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra, Deus, confronte o nosso coração. Que o texto que nós lemos aqui agora venha estar vindo, Pai, ao nosso encontro, a fim de que sejamos mais parecidos com Cristo, a fim de que a nossa fé seja aprimorada, a fim de que nós demos bom testemunho por onde nós formos. Te louvamos, Deus, sê conosco. No nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma época onde tudo está sendo relativizado. Qualquer coisa está sendo relativizado. A verdade, ela se torna qualquer coisa que você acha que seja conveniente. E a ressurreição de Cristo não está longe disso, não está sendo ignorada nesse debate, né? Quando nós olhamos para a nossa realidade, a gente vê um mundo onde pessoas elas não têm esperança, ou elas têm pouca esperança, ou elas não enxergam um propósito naquilo que elas vêm fazendo, ou até mesmo nas suas próprias vidas. Nós encontramos direto pessoas assim, tristes, pessoas que não têm alegria nem para continuar vivendo, porque elas acreditam que não existe esperança, não existe o propósito no viver, e que para talvez amenizar um pouco essa falta, praticar algum certo bem para o próximo, praticar algum certo bem, dando dinheiro para alguma ONG, ou dando uma roupa, uma comida para o necessitado, talvez isso amenize a verdade que essas pessoas tanto trazem no seu coração de que não existe propósito. E quando nós olhamos para a fé cristã também é colocada em xeque nesse aspecto de que é um mito que ensina uma história bonita ou de bons valores, que são bons para aplicar na vida e que até tem uma certa utilidade. Que a ressurreição, que é tão falada aqui na Bíblia, ela é na verdade uma analogia daquilo que Jesus ensina. Agora, na verdade, Jesus ressuscita no nosso coração e que isso está muito bom. E que é isso que é a fé cristã de verdade. Jesus não ressuscitou de verdade. Jesus, ele, na verdade, ensinou muito bem, morreu como qualquer outra pessoa, e os seus ensinamentos agora estão no nosso coração. Isso seria a ressurreição para alguns. E a fé cristã, ela só é mais uma fé. Dentre tantas fés que existem, dentre tantas religiões, dentre tantos códigos de espiritualidade que existem no nosso mundo, a fé cristã ela é vista como só mais uma fé. E a ressurreição é mais uma doutrina particular dessa fé. Assim como outras religiões têm suas doutrinas particulares. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o texto que nós vemos aqui, nós percebemos que só existe esperança porque Jesus ressuscitou de fato, literalmente. Jesus está vivo. Amém? Jesus ressuscitou e está vivo.
E essa é a esperança que nós precisamos ter. E o apóstolo Paulo, ao falar aqui em 1 Coríntios 15, que é o capítulo onde ele mais vai falar, de toda a Bíblia, melhor dizendo, onde mais vai falar sobre a ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo, ele vinha argumentando sobre a necessidade de haver ressurreição. E não apenas a nossa ressurreição, mas primeiramente a ressurreição de Jesus Cristo. E que tudo isso é a base da nossa fé. E não apenas isso, a base da nossa esperança e a base do nosso propósito para que nós possamos caminhar todos os dias em algo que é certo, numa chegada que vai ser certa, independente das curvas, dos trancos e barrancos da vida. Nós encontramos em Jesus a esperança, e nós só encontramos isso porque Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo aos Coríntios que era uma igreja que tinha vários problemas, muitos problemas. E dentre um desses problemas é que eles estavam eles estavam abandonando a fé, substituindo a fé pela filosofia grega. A filosofia, ela tem seu valor, com certeza, só que ela não pode macular os princípios básicos da fé. E o pensamento grego da época é que a alma era algo boa, é algo puro, mas o corpo é algo ruim, que estava enclausurando, estava prendendo a alma. Então, o corpo ele precisava ser castigado de alguma forma, seja pela guarda rigorosa de várias leis, de vários mandamentos, ou pela libertinagem. Eram as formas como se punia a matéria, o corpo, né? E a filosofia grega, ela acreditava sim na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. E esse pensamento grego influenciou até mesmo uma seita na época de Jesus, a seita dos saduceus, que não acreditavam em anjos, não acreditavam também na ressurreição do corpo. Jesus até em certo momento confrontou e conversou sobre a ressurreição do corpo com essa seita. Mas a ressurreição, ela não era vista como algo plausível no pensamento grego. E muitos crentes da igreja de Corinto estavam acreditando nisso. Estavam falando, a fé de Jesus é boa, a fé de Jesus é interessante para ser vivida. Mas a ressurreição dos mortos, não, isso é fantasia, isso é fábula. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15, depois de falar sobre assuntos particulares do tratamento da igreja, falar sobre os dons no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, enfatiza aqui a doutrina da ressurreição, que é a esperança de todos os crentes, a esperança até mesmo daqueles que já morreram, e é o que o apóstolo Paulo vai estar falando aqui. Até o versículo de número 11, aqui do capítulo 15, Paulo ele fala sobre o passado, de como que a ressurreição aconteceu de uma forma concreta, é um fato, e que houveram até várias testemunhas, e que as escrituras falam sobre isso, até mesmo. No texto que nós estamos lendo aqui, nos versículos de 12 até o versículo de número 19, e eu fui até o 20, aqui o apóstolo Paulo vai estar tratando a ressurreição como algo para o presente, como algo indispensável para a nossa fé no presente. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que não é possível desvincular a ressurreição de Jesus da ressurreição dos mortos. Negar a ressurreição dos mortos, negar a nossa própria ressurreição quando Jesus voltar, é negar que Jesus não ressuscitou. É negar que Jesus, ele morreu e ficou lá. É aceitar o fato de que muitas interpretações dizem que os discípulos erraram qual que era a tumba onde Jesus estava, que os discípulos roubaram o corpo e esconderam, que Jesus, na verdade, ele não morreu, ele teve uma baixa frequência das suas... exatamente, do seu coração, dos seus batimentos cardíacos ali, a ponto de entender que ele estava praticamente morto, mas na verdade ele não morreu. Tem muitas ideias desse jeito, mas não, nós cremos que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou e por isso nós cremos na ressurreição. E quais são as consequências de negar a ressurreição de Jesus? É negar a ressurreição no modo geral. Primeiro, é negar que Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo ele já começa falando sobre isso. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Depois o apóstolo Paulo vai falar que a nossa pregação é perda de tempo e não faz sentido, porque nós estamos falando sobre um Jesus que só morreu.
Não tem porquê nós estarmos aqui, não tem porquê nós pregarmos a palavra, não tem porquê a Bíblia existir. Também, a fé ela não vai fazer sentido porque ela se baseia numa mentira. Nós estamos falando que Jesus ressuscitou. Nós cremos nisso. Nós só estamos perdendo o nosso tempo novamente. Se nós negamos que Jesus, ele não ressuscitou, que a ressurreição não existe, a nossa fé, ela é mentirosa. E também, diante disso, nós estamos praticando falso testemunho contra Deus. Porque nós estamos falando que Deus ressuscitou Jesus, mas se Jesus não ressuscitou, a gente está falando que Deus ele é mentiroso. Negar a doutrina da ressurreição é algo que é um desastre na nossa espiritualidade. E nós precisamos lembrar disso constantemente, porque muitas vezes nós somos bombardeados por propostas de relativizar isso. De achar que a doutrina da ressurreição está muito distante da gente, ou aconteceu muito lá atrás que não afeta a nossa vida. E nós só estamos vivendo como bons crentes, porque um tal Jesus ensinou tais coisas. E nós não podemos correr o risco de cairmos nessa tentação, de que nós estamos vivendo uma boa conduta nesse mundo, que nós só estamos vivendo para dar bons exemplos. O apóstolo Paulo aqui fala sobre Cristo, fala sobre a pregação, fala sobre a fé, fala sobre o pecado. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos vivendo no pecado. E estamos também fazendo de Deus mentiroso novamente, porque a palavra de Deus nos ensina que a morte de Jesus ela foi aceita por Deus Pai. Foi aceita, de forma que os pecados eles foram destruídos. Os pecados eles não têm mais poder sobre o crente. E aqueles que morreram? O que significa isso? O que é a ressurreição para aqueles que já morreram? De que a morte venceu, no final das contas. A morte venceu. Essas pessoas não existem mais. Nossos entes queridos não existem mais. Nós nunca vamos poder reencontrá-los no novo céu e na nova terra, por exemplo. Falar que Jesus não ressuscitou é dizer que a morte triunfou sobre Deus. E nós não podemos aceitar isso. E o apóstolo Paulo ainda diz que nós somos infelizes, pois quem pratica o pecado é quem está certo no final das contas, não é verdade? Não tem céu, não tem inferno. Nós podemos viver de qualquer forma. A ressurreição, meus irmãos, ela prova que a verdade é mais forte que a mentira. Ela também vai provar que o bem, ele triunfa sobre o mal. Não que Deus e o diabo sejam dois iguais que estão brigando, não é isso. Mas que o fato de que existe o mal, mas o fato maior ainda é que existe um Deus bom. E que essa bondade de Deus é refletida na vida de Jesus Cristo, que nos dá a sua vida, porque nós cremos nele. A ressurreição é a prova de que a vida é mais forte que a morte. A ressurreição é a garantia final do poderio de Jesus Cristo sobre qualquer poder que exista e que se oponha contra a majestade de Deus. E essa ressurreição não é uma esperança para que nós esperamos no futuro, quando nós talvez morreremos, se Jesus não voltar até lá, e que nós vamos experimentar disso, e vamos viver com Jesus eternamente. A ressurreição, ela começa a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós fomos vivificados. E nós agora somos capacitados pelo poder de Deus de nos arrependermos, de viver segundo a sua vontade. E nós precisamos lembrar disso sempre em nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que a gente precisa lembrar da ressurreição de Jesus? Porque nós somos bombardeados não apenas por filosofias que tentam dizer que a nossa fé ela é só algo subjetivo ou uma analogia de um princípio legal. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, porque está batendo na nossa porta os problemas da vida. Está batendo na nossa porta a morte. Está batendo na nossa porta as doenças. Está batendo à nossa porta a fome, a miséria, os vícios, as traições, as catástrofes. Está batendo na nossa porta o desespero, as tristezas, a impiedade das pessoas que não creem em Jesus.
E a ressurreição é a nossa esperança não final, mas é uma esperança para que nós vivamos aqui agora, sabendo que nós temos um propósito. E nós só temos propósito porque Jesus morreu na cruz por nós. Nós só temos propósito porque aquele que veio e fez todas as coisas, e por meio da sua palavra, todas as coisas se submetem ao seu poderio, é esse mesmo Jesus que ressuscitou, que nos dá a vida eterna quando nós cremos nele. E nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus, porque só assim teremos a vitória sobre a morte. Teremos a vitória, talvez, contra os vícios que nos assolam todos os dias. Nós com certeza teremos essa vitória. Nós teremos a vitória contra as nossas tristezas. Nós teremos a vitória contra o nosso medo, que nos tenta derrotar todos os dias, nossos traumas. Jesus tem vitória sobre essas coisas. E porque Jesus ressuscitou e é vitorioso sobre essas coisas, e é porque nós vamos ressuscitar em Cristo, nós também teremos vitória nessas coisas. Porque Jesus, ele é superior a tudo isso. Jesus, ele é o vencedor sobre isso tudo. O apóstolo Paulo, ao discorrer ainda em 1 Coríntios 15, sobre a ressurreição de Jesus, de como isso é efetivo na nossa vida, para todo aquilo que crê, ele vai concluir a partir do versículo 53 do capítulo 15, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é vão. Nós cremos na ressurreição hoje. Nós devemos viver essa ressurreição hoje, porque nós estávamos mortos e nós somos ressuscitados para praticar as boas obras. E nós já vivemos a nossa vida eterna aqui hoje. E esse é um convite que Jesus faz para todo mundo, para que creia no Senhor, porque o chamado é para todos. E nós precisamos viver isso de uma forma coerente com o que a palavra de Deus fala. Nós precisamos olhar para a nossa vida e enxergar Jesus na nossa vida. Porque se não tivermos Jesus na nossa vida, nós não cremos na ressurreição de fato. Nós não cremos que Jesus um dia voltará. Nós não cremos que o pecado já foi destruído na cruz. Se nós não temos Jesus na nossa vida, nós ainda continuamos mortos. É por isso que Jesus nos convida a todo momento a se dobrar diante dele, a nos dobrarmos diante dele, a estarmos diante dele, reconhecendo, nos humilhando e reconhecendo que ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas enquanto essas lutas nos sobrevêm, precisamos lembrar da ressurreição de Jesus Cristo, que é o nosso alimento diário, que é a nossa força diária, que é aquilo que nos sustenta e vai continuar nos sustentando até o fim, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus. Se nós ressuscitamos é porque Jesus ressuscitou. E isso nos dá plena segurança, plena alegria. Isso precisa fazer com que o nosso coração transborde de tamanha alegria sobre essa incrível verdade. E essa incrível verdade é que o mundo precisa conhecer. Que o Senhor Jesus esteja vivo no seu coração. Que o Senhor Jesus esteja sempre sendo evidenciado na sua vida. Que através da nossa pregação, que através da nossa vida em santidade, que através da nossa prática diária, possamos evidenciar a nossa esperança e mostrar para esse mundo que de fato existe um propósito. Porque Jesus, ele não morreu e ressuscitou como uma história para a gente aprender uma moral. Mas Jesus morreu e ressuscitou de verdade, literalmente. E por conta disso, a nossa esperança e o nosso propósito é de verdade. E precisamos crer nisso todos os dias. Não podemos deixar que as coisas ruins que acontecem à nossa volta, que os enganos de Satanás que sobrevêm sobre as nossas vidas, ofusquem essa verdade de nós. Que assim nós possamos viver dignos
e de uma forma coerente com a nossa fé. Que o Senhor então assim nos abençoe. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, te louvamos. Obrigado, Deus, pela sua salvação. Obrigado porque Jesus morreu e ressuscitou. Obrigado porque nós não temos mérito algum naquilo que somente o Senhor pode fazer em nossas vidas, e que se não for a obra de Jesus, nós estamos perdidos. Nós não temos esperança para viver. Nós precisamos do Senhor Jesus a todo momento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor olhou para nós e entregou a sua vida para um monte de gente que o Senhor sabia que ia continuar pecando, afrontando a tua santidade. Então nos perdoa, Pai, nos perdoa. Nos faz viver, Pai, de uma forma onde o Senhor Jesus seja evidenciado na nossa pregação, no nosso testemunho, e que o Senhor seja sempre o centro do nosso viver. Te louvamos, Deus, que o Senhor seja glorificado em tudo que nós somos e em tudo que nós formos fazer. No nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, temos alguns